Agosto Lilás e a prevenção e combate à violência contra a mulher. Sobre isso que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Sejam muito bem-vindos a esse momento de troca, de construção de conhecimento, de troca de experiência e de tantas coisas importantes que a gente acaba trazendo aqui para vocês, dividindo com vocês. E hoje nós estamos começando a falar nesse programa sobre Agosto Lilás e o mês de combate a violência contra a mulher, e eu tenho uma convidada muito especial que vai trazer dados, vivências, manejos para a gente conversar sobre esse assunto que está tão em alta, não tá, gente? Tantas situações que a gente tem visto de violência e de situações extremamente complicadas que a mulher tem vivido, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer, quais atitudes tomar, enfim. Nós estamos com a doutora Adriana Tognoli aqui no programa Vivências. A doutora Adriana, ela é advogada, pedagoga, palestrante, escritora e militante dos direitos da mulher aqui em Marília e região. E ela vai trazer para a gente muito conhecimento, troca. Então, já chama todo mundo para assistir, já compartilha esse programa, porque é de extrema necessidade. Tudo que a gente vai falar aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana Tognoli, no programa Vivências. Obrigada, Ana. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer você, em primeiro lugar, pelo convite. Agradecer o pessoal da TV Marília. Faz um tempinho que eu não visito essa TV. Então eu estava com saudade, e é muito gostoso a gente poder falar desse tipo de assunto, embora seja um assunto difícil, mas você poder passar informações para as mulheres, que é o que mais a mulher precisa. Quanto mais informação, mais poder e mais condição de enfrentar essa situação de violência, que é uma situação epidêmica, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Exatamente, e a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu vou chamar de Dri, sabe, gente? Porque a gente tem uma proximidade. Muito importante você estar aqui para esclarecer algumas questões para a gente. A gente vai do macro para o micro, e pensando aí na violência contra a mulher, Dri, quais assim os tipos, né, de violência? Porque muitas vezes o que a gente vê na mídia, infelizmente, que a gente viu há pouco tempo, né, são as violências físicas. E existem outros tipos de violência. Então, assim, quais os tipos de violência que a gente pode, infelizmente, estar, assim, se submetendo, Dri? A gente pode elencar os tipos de violência a partir da própria Lei Maria da Penha. Lembrando, Ana, que o Agosto Lilás, ele é comemorativo do aniversário da Lei Maria da Penha. Então, nós estamos aí comemorando 19 anos da lei, né, que foi uma lei emblemática, é uma lei emblemática, é uma lei especialíssima, né, que realmente revolucionou todas as questões que envolvem o enfrentamento da violência contra as mulheres meninas. Então, a lei, ela já elenca, né, os tipos de violências mais comuns, né, pelas quais as mulheres passam, né, no seu dia a dia, que é a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. Então, são violências mais corriqueiras no dia a dia das mulheres. A violência física, todo mundo já sabe, é muito mais fácil, inclusive, de você provar, porque é aquela violência que você está infligindo dores físicas, né? Você está realmente fazendo, né, com que a mulher seja machucada. Você está dando socos, você está dando murros, você está
dando uma facada, enfim, você pode ou fazer com as mãos, né, a violência física, como você pode usar também algum instrumento, né, um instrumento cortante, uma arma, enfim. Violência física é bem mais fácil de provar, principalmente hoje, quando a gente tem câmeras em todos os lugares. É verdade. Então, essas câmeras, elas têm sido muito providenciais na questão da prova do enfrentamento da violência, né? E a gente tem visto aí nas redes sociais e tudo mais, então elas ficaram bem evidenciadas. Nós temos a violência psicológica, que é aquela violência mais silenciosa e que vai trazendo aquela situação para a mulher que ela vai se sentindo cada vez mais fragilizada, cada vez mais dominada, cada vez mais impotente diante da sua própria vida, das suas próprias habilidades e do seu próprio enfrentamento do mundo, né? Ela vai se tornando fragilizada diante das atitudes corriqueiras e rotineiras de violência psicológica cometida pelo companheiro, pelo marido, enfim. Então, essa é uma violência que não era muito considerada pela dificuldade de se provar, mas hoje a gente já tem ela de fato elencada, né, na própria Lei Maria da Penha, é considerada grave e também é mais fácil de você realizar a prova do que você está passando, do que você está sofrendo com relação a isso. Nós temos a violência moral. A violência moral é aquela violência que acontece muito entre parentes, entre vizinhos, que é quando o companheiro denigra a imagem da mulher, né? Então o companheiro, ele difama a mulher, ele vai caluniar, ele vai injuriar, né, essa mulher, ele vai dizer coisas que ela nunca fez, ele vai mentir, ele vai colocar essa mulher sempre em situação vexatória perante a comunidade, perante os familiares. Então essa também é uma violência muito comum e mais fácil também de provar, porque isso acontece muito na internet, né, nas redes sociais, e acontece muito com vizinhos, com parentes, né, porque esse homem vai utilizar esse companheiro, esse marido, ele vai utilizar as pessoas próximas para colocá-la em situações vexatórias diante dessa comunidade, né? Então ele vai desmerecer essa mulher diante da comunidade. Essa violência moral também é bastante comum. Temos a violência patrimonial, que geralmente é com relação à destruição de bens, né, de bens da mulher, a destruição de documentos, quebrar o celular é a coisa muito comum, né? Isso acontece demais, então joga o celular longe, quebra o celular para impedir que ela se comunique, né, com alguém sobre aquela violência que ela está sofrendo, rasga a documentação para impedir que ela vá embora, que ela possa viajar, que ela possa sair da cidade. Então, assim, infelizmente, a criatividade, né, dos homens, dos companheiros, dos parceiros com relação à violência contra a mulher é muito grande. Então, conforme as coisas vão acontecendo, as leis vão abraçando, né? As leis vão abraçando e vão ampliando o seu leque para poder trazer para a proteção do mundo. Sim, sim. Temos também a violência sexual, que é obrigar também essa mulher a realizar atos que ela não concorda, né? Agir sexualmente contra essa mulher quando não há o consentimento, impedir que essa mulher utilize métodos contraceptivos, enfim. Isso também acontece, né? É a violência sexual. E hoje nós também podemos dizer que já está sendo considerado como a violência contra a mulher dois tipos de violência que a gente também tem muito na nossa sociedade, infelizmente, que é a violência vicária e a violência obstétrica. Verdade. Né? Então, a violência vicária é aquela que quando o agressor, ele utiliza pessoas da família, pessoas que são caras, né, que são os amores dessa mulher, que são os filhos, que são os pais, que são irmãos, ele utiliza pessoas da família para chantagear essa mulher, para abusar dessa mulher, né? Para colocá-la em situação de desvantagem, para exercer o seu poder sobre essa mulher.
Então utiliza filhos, utiliza pessoas da família, faz chantagem, faz ameaças, né? Se você não me obedecer ou se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou fazer algo contra fulano, contra Beltrano. Enfim, essa também é uma violência muito comum e infelizmente nós já vimos, inclusive, agressores tirar a vida dos filhos, né, para infligir sofrimento nas mulheres, nas mães. Né? Então essa é uma violência bastante comum. E também a violência obstétrica, que é o abuso de poder, né, durante o parto, né, o abuso de poder que muitas vezes a classe médica pode se utilizar, né, contra a mulher. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, pode ser que aquilo ela não queira, pode ser que naquele momento a mulher não queira se submeter àquele tipo de situação, aquele tipo de parto, aquele tipo de procedimento, e muitas vezes ela é submetida sem nem saber, né, e é o que a gente chama de violência obstétrica, que pode acontecer durante aí o pré-natal, que você não dá informações necessárias para essa mulher, que você deixa essa mulher numa situação de desvantagem, de desconhecimento daquilo que ela mesma vai passar. Sim, né? sim. Então, infelizmente, Ana, são muitas, né, que a gente tem um sistema machista patriarcal muito forte, e esse sistema ele domina ainda. Né? E o maior poder desse sistema é que esse sistema ele provém do poder econômico. Sim. Né? Então o poder econômico ele domina esse sistema, e esse sistema está arraigado em todo mundo, inclusive em muitas mulheres que não têm noção que estão tendo atitudes machistas porque estão tão envolvidas no sistema. É tão estrutural, né? É tão estrutural, né? Então, eu acredito que eu tenha respondido. Sim, e Rodrigo, quando você fala sobre esse sistema, e principalmente esse sistema econômico, talvez uma das dificuldades dessas mulheres denunciarem está atrelada à questão financeira, à questão de dependência. Como que você vê isso? Quais são suas experiências? Porque a gente vê assim, né? É só denunciar, não é só denunciar, né? Tem uma questão extremamente importante, extremamente desafiadora no denunciar. Como que você vê isso, Bri? Olha, isso eu vejo realmente não só estudando, lendo, me inteirando, mas também pela minha vivência pessoal, né, que eu tive, vivência pessoal, profissional, no acolhimento de mulheres durante muitos anos, né, trabalhei no acolhimento de mulheres durante muitos anos, recebi muitas mulheres, não só como advogada, mas também no serviço público. Então, essa experiência me mostra que não é só denunciar, e que nem sempre, quando ela chega para receber um acolhimento, ela está preparada para essa denúncia. É muito importante falar isso, né? Muito importante. É necessário que essa mulher se sinta fortalecida para fazer essa denúncia, se sinta preparada para fazer essa denúncia, né? Porque muitas vezes ela pode entrar numa situação, às vezes até mais difícil do que aquela que ela está enfrentando. Então, eu encorajo muito, assim como nós, todas que somos militantes pelos direitos da mulher, encorajamos as denúncias, mas as denúncias conscientes. Né? Você denunciar de forma consciente, você estar fortalecida. Para que você faça isso, você precisa de uma rede de apoio, você precisa buscar esse apoio entre amigos e familiares, você precisa sentir que você tem um apoio caso alguma coisa aconteça de forma diferente do que você está prevendo, né? Você precisa de um apoio institucional. Precisa que o poder público também forneça esse apoio através, hoje que nós temos em Marília, nós temos o CREAS, né, que é da assistência social, nós temos o Centro da Mulher, né, que eu tive a honra de inaugurar, de ser a primeira coordenadora do centro, que foi muito importante, né, muito relevante para a cidade de Marília. As mulheres reivindicaram muito esse Centro da Mulher, a importância desse centro no enfrentamento da violência, né, e graças a Deus ele foi implantado e eu tive a honra de ser a primeira coordenadora. Então, o que eu senti muito com relação às mulheres acolhidas no centro? É essa necessidade do apoio. Muitas querem sim denunciar, muitas estão insatisfeitas, muitas estão assim em situações que elas não aguentam mais, né? Estão no máximo do que elas são capazes, mas elas têm o medo, como você falou, questão financeira.
muitas não têm condições de se sustentar, de sustentar os filhos, né? Muitas vezes o agressor, o companheiro, não tem carteira assinada, muitas vezes ele não tem, você não tem condições de provar a renda dele, né, de como vai ser depois para conseguir essa pensão alimentícia. Às vezes o companheiro, o agressor, já tem filhos de uma outra relação, já paga uma pensão para outra relação. Então é uma questão também social muito pesada, né, Ana? Porque envolve tudo isso. A mulher, quando ela tem recurso financeiro e sofre violência, que a mulher que tem recurso também sofre, a gente sabe disso. Tá aí Luísa Brunet, tá aí Ana Hickman, tantas mulheres, né, que já sofreram vários tipos de violência, que são também emblemáticas na nossa sociedade. Quando elas têm recurso, é muito mais fácil, né, porque elas vão ter toda uma equipe de advogados, elas vão ter uma equipe terapêutica, os familiares. Então isso ela consegue enfrentar com mais condição, né? O sofrimento é o mesmo. O sofrimento é o mesmo, mas a condição é outra. Quando é uma pessoa já com condições mais carentes, com baixos recursos, com dificuldades financeiras, ela já tem esse plus, essa dificuldade a mais, né? Porque geralmente tem todos aqueles filhos. Então muitas vezes ela não denuncia por conta disso, ela vai suportando. Muitas vezes ela não denuncia porque ela tem amor pelo companheiro. Sim. Ela tem amor por aquele companheiro que ele é, quando não é o agressor. Porque o agressor, ele pode não ser o agressor 24 horas por dia. Exatamente. Então, como psicóloga sabe disso. Então, muitas vezes ela tem amor por esse agressor. E aí ele jura que vai mudar, ele ajoelha no chão, ele chora. Isso é um comportamento muito típico do abusador, né? E aí jura que vai mudar, e pelas crianças, às vezes ele é um bom pai. Então tem tantos aspectos, Ana, que dificulta. Então, assim, nós não podemos entender a mulher que não denuncia como a mulher que gosta de apanhar. Exatamente, gente, isso é extremamente importante a gente falar, porque isso está no senso comum. A pessoa que vai, até muitas vezes ela denuncia, retira a denúncia de alguma forma, vai lá e tenta amenizar isso. Isso no senso comum, a gente ouve muitas pessoas falarem, julgarem e rotularem essa mulher como uma mulher que gosta de apanhar, uma mulher que não tem coragem, será que ela está sofrendo mesmo? Enfim, as questões subjetivas são imensas e são profundas dentro de um ciclo da violência. Até falando para vocês, e vocês vão pensando aí em casa, principalmente as mulheres, se vocês estão dentro de um ciclo de violência. Porque existe um ciclo, né, Dri, que se retroalimenta. Então, tá tudo bem naquela relação, daqui a pouco aquela relação começa a ficar tensa, daqui a pouco o companheiro, o cônjuge começa a ameaçar, começa a colocar culpa em você, de algumas coisas que estão acontecendo, começa a falar que você o deixa nervoso, você está fazendo isso, fazendo com que ele fique agressivo. Aí acontece a violência de fato, aí vem o arrependimento, aí entra a lua de mel, fica tudo bem de novo, só que daqui a pouco começa o momento de tensão novamente. Isso se retroalimenta. Então, quando você está nessa agressão, na violência, no momento de violência, você até se sente empoderada de denunciar. Só que aí vem o arrependimento e o que a gente chama no ciclo da violência de lua de mel, você fala, mas eu acho que ele estava nervoso. Ele estava nervoso no trabalho. Realmente eu devia ter feito aquela comida que ele pediu. Realmente as crianças estressaram ele, não foi culpa dele. E isso, gente, vai se repetindo ao longo dos anos. Então, o que a Adri diz sobre a rede de apoio, eu acredito até, Adri, de você falar sobre o Centro de Referência da Mulher em Marília, é de você conseguir entender esse ciclo. Entender que talvez você esteja num ciclo de violência importante, e entender que a lua de mel passa, e que o momento de tensão vem, e que a agressão vem. O centro de referência, o que você tem de experiência, ele acolhe mulheres que ainda não denunciaram, que estão numa situação ainda um passo atrás da denúncia. É isso, Dri? Na verdade, Ana, em qualquer situação.
né? A mulher sentiu necessidade desse acolhimento, sentiu necessidade de receber informação, né, de receber esse acolhimento, de ser atendida, ela pode procurar o Centro da Mulher, né? Mesmo que ela, inclusive eu me lembro que a gente sempre trabalha muito essa questão, eu não sei como está agora, porque já faz mais de 2 anos que eu não estou lá, eu não sei como que está sendo trabalhado agora, mas na minha época a gente sempre trabalhava muito essa questão da mulher se sentir à vontade para vir, mesmo que ela fizesse a primeira vez a denúncia, que depois ela chegasse lá para a gente e falar, eu quero retirar, ela fosse lá conversar com a gente, não quero mais isso, quero voltar, quero dar mais uma chance, não importa, o centro está lá para receber. Se ela retirar a denúncia 2, 3, 4, 5 vezes e sentir necessidade de voltar lá e receber o acolhimento, ela tem esse direito. Sim. É um serviço público, né, que está lá à disposição dessa mulher, porque muitas vezes ela pode acontecer isso que você falou, ela retira a denúncia, aí ela vai novamente, retira, fica nessa dificuldade de tomar uma decisão final, né? E não é por isso que ela não tem o direito de receber os serviços, né? Então, por questões de dificuldade de recurso, na minha época, eu tive a felicidade, satisfação de montar um banco de profissionais voluntários, porque eu senti muita necessidade da mulher passar pelos tratamentos terapêuticos. Sim. E a gente viu uma mudança muito grande, a gente via, a mulher chegava de uma forma, ela começava a passar pelo tratamento terapêutico, na segunda, terceira, quarta sessão, ela já era uma outra mulher. Então, a importância dela receber esse acolhimento, esse tratamento terapêutico, dela poder ter consciência do que ela está passando, dela começar a organizar as ideias dela, de como ela vai enfrentar isso que ela está passando, isso é importantíssimo. Então, se você tem isso, você tem 80% das possibilidades de denunciar com segurança. Sim. Então, a questão do serviço público, dos instrumentos públicos para contribuir nesse enfrentamento é muito importante. Principalmente a mulher sem recurso, ela precisa muito, né? Inclusive, a gente tinha até nutricionistas, porque dentro das questões psicológicas, você como psicóloga sabe, uma dor de estômago constante, a mulher não conseguia se alimentar, ela ficava com refluxo, ela ficava com mal-estar, insônia, né? E muitas vezes só a psicóloga não conseguia dar conta de todas essas questões. E às vezes você não consegue também no serviço público um atendimento rápido. Então a gente já tinha nutricionista, muitas vezes ela passava pela psicóloga, a nutricionista orientava como ela deveria agir para poder dormir, para poder, né, alimentação, os chás, enfim, todo um arcabouço, né, para contribuir com a autoestima e com a qualidade de vida dessa mulher, para ela se fortalecer, para ela enfrentar esse momento da denúncia, das medidas protetivas, do processo, do pedido de guarda, da regulamentação de visita, da pensão alimentícia, porque isso tudo é um processo muito pesado. É um processo pesado, um processo desconhecido para a grande maioria também, né, Dri? Porque assim, às vezes está passando por isso pela primeira vez, e é um processo longo, e é um processo que tem muita coisa que se perde aí, né? Se perde talvez a ideia de um casamento sólido, a ideia de uma relação sólida, tudo que a gente às vezes idealiza para uma relação acaba se quebrando nessa situação, né? E a parte subjetiva, gente, é uma parte que a gente não consegue mensurar. E a gente precisa entender que cada um tem a sua subjetividade e cada um tem a sua dor. O senso comum, ele julga, ele rotula. E a todo momento nós precisamos refletir as nossas práticas pessoais e profissionais, no sentido de julgar a dor do outro, no sentido de rotular a dor do outro, né? Por mais que a gente percebe midiaticamente, vocês viram e a gente ficou impactado com isso, as agressões que as mulheres vêm sofrendo, a impressão que dá que isso passa, né? Que acontecem outras coisas e caminha a humanidade dessa forma. E não dá para caminhar dessa forma. Nós precisamos, a gente já discutiu várias vezes sobre sororidade,
né, sobre empoderamento feminino, nós precisamos realmente falar sobre os caminhos da rede de apoio, né? Ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa realmente da rede de apoio, porque uma mudança, pessoal, profunda e de verdade, ela é uma mudança pensada, ela é uma mudança estruturada, ela não é uma mudança emocionada. Quando a gente toma atitudes na nossa emoção, existe grande chance da gente voltar atrás, porque a emoção passa. Por isso que a gente precisa de conhecimento, de estrutura, de lugares de fala, de rodas de conversa, para todo momento falarmos sobre violência contra a mulher. Porque por mais que a gente fala, a gente percebe e que em alguns lugares e em alguns meios isso tem crescido de forma às vezes explícita e de forma muitas vezes implícita. Então a gente está aqui para dizer que nós mulheres nos importamos com as mulheres e queremos disseminar conhecimento, passos e caminhos para que vocês identifiquem, em primeiro lugar, a violência, porque eu acho, Dri, também que é difícil a gente se conscientizar da violência, não é? Não sei como que foi a sua experiência, mas da mulher falar assim, não, realmente, eu estou passando por uma violência. É difícil isso, não é, Dri? É difícil, né, Ana? É muito difícil, por isso que quando é a violência física, é aquilo que a gente fala, é mais fácil, né? Mas quando são outros tipos de violência, fica difícil, sim, identificar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a mulher que é obrigada a assinar, tá, um contrato, montar uma empresa, assumir uma dívida em nome do companheiro. Sim. Isso é uma violência patrimonial muito pesada. Sim. Porque muitas vezes esse companheiro faz isso, vai embora de casa, deixa a dívida com ela. Isso é muito comum. Ah, se você não fizer isso, você não me ama, você não quer o melhor para os nossos filhos, Então, essa chantagem, né, emocional, isso é um comportamento abusivo, é uma coação. Né? É uma coação. Então, isso também é um exemplo grave. Você ser obrigada a dar a senha do seu cartão, né, para o seu companheiro, você não ter direito àquele salário que você trabalhou o mês todo para garantir, né? Então isso também é uma violência muito comum. Então são situações assim que muitas vezes a mulher acha normal, né? Ela acha que ela assinar, não, eu tenho que fazer para ajudar o meu marido. Somos uma família. Somos uma família, eu tenho que fazer. Não estou dizendo que não é possível em algumas situações, mas para você fazer isso, tem que avaliar como é o seu casamento. Você tem que ter o direito de querer ou não. Você tem que ter o direito de dizer não, eu não quero, né? Então, são coisas muito importantes no dia a dia. E muitas vezes a mulher não percebe. E geralmente a mulher se sente culpada, porque a culpa é um peso que recai sobre a mulher há séculos. É verdade. Né? Isso aí também é do sistema, também tem um peso religioso, tem uma série de situações aí que não nos cabe discutir agora, mas a mulher ela é carregada de culpa, né? Ela se sente culpada quando as coisas no casamento não dão certo, como se fosse obrigação somente dela manter uma relação saudável. Sim. Então tudo isso também vai prejudicando. E uma coisa importante também, Ana, de falar, é que quando a gente fala de relacionamento abusivo e de violência e de agressor, nós não estamos falando daquela discussão ocasional de um casal. Sim, Porque isso muitas vezes a pessoa confunde. Tá, o casal vai se desentender, ele também vai ter problemas, ele vai enfrentar as discussões normais de um casal, que nós vamos fazer diante de tal situação, eu gosto, eu não gosto, eu não quero que você faça isso, eu não gostaria. Isso aí é no dia a dia de todo casal. O que nós estamos falando é de comportamento abusivo, comportamento repetitivo, persecutório, né? O comportamento que enfraquece a relação, enfraquece a mulher, faz com que a mulher se sinta sempre culpada, sempre em situação de desvantagem. Esse é o comportamento abusivo da Lei Maria da Penha. Sim. Então é super importante a gente destacar isso, porque às vezes acha-se, não, todo homem é ruim, toda mulher é boa. Não é assim. Não. Não é assim que funciona. Mas nós temos uma estatística alarmante de comportamento agressivo masculino, assim, fora do comum.
Tá? Não quer dizer que ocasionalmente uma mulher também não possa ser abusiva. Sim. Ela também pode ser, né? Mas não é o corriqueiro. Né? Não é o que as estatísticas Não é o que as né? estatísticas mostram, e não é, geralmente aquilo que leva a um homicídio, algo com maior gravidade. É mais raro. Agora, nós temos aí um número de feminicídios já no primeiro semestre no Brasil de 4 mulheres mortas por dia. Nossa. Então é de uma gravidade sem tamanho. Né? Sim. Então as políticas públicas, elas são urgentes. Sim. São políticas tão importantes quanto políticas de saúde e educação. Com certeza. Com certeza. É urgente a gente olhar para isso, é urgente nós falarmos sobre isso. E aqui o programa Vivências, ele tem uma prerrogativa, né? A ideia do programa é de sempre discutirmos as nossas vivências e trazer para cá, para nós, para vocês, pautas que nós precisamos falar sempre. A todo momento. A gente fala bastante sobre prevenção de saúde mental, a gente fala bastante sobre suicídio, a gente fala bastante sobre transtornos de ansiedade e de depressão, e nós precisamos falar muito sobre violência contra a mulher. Porque muitas vezes nós estamos passando por violência, ou nossas amigas estão passando por violência, e somos negligenciadas por nós mesmas, por falta de conhecimento, e também pelas outras pessoas. E eu acredito que os movimentos, eles são implementados de tanto que a gente levanta a pauta, de tanto que a gente levanta a bandeira. Essa é a ideia da militância que você falou, né, Adri? De tanto que a gente fala sobre isso, de tanto que a gente traz dados. Uma hora aí as coisas precisam acontecer, uma hora políticas públicas pautadas e profundas precisam ser implementadas, né? Dentro da sua vivência, Adri, assim, de constante contato com mulheres dentro dessa vulnerabilidade, você consegue dividir com a gente, assim, talvez algo que mais te marcou, algo que você mais aprendeu aí na sua vivência? Ana, Muita coisa. não, realmente, nesse ponto você me pegou de surpresa, para dizer assim, algo realmente que me marcou. Nós tivemos, durante o período em que eu trabalhei no serviço público, que é onde acontece mais corriqueiramente esse tipo de problema, mais do que no consultório de advocacia, muitas vezes é no serviço público, era muito comum mesmo esse tipo da violência psicológica, da violência patrimonial, nem sempre a violência física, Sim. muitas vezes a psicológica e a patrimonial, que enfraquece demais a mulher, porque tira da mulher toda aquela autoestima e aquela identidade da mulher. Sim. Isso é o que mais me marca. Quando você pergunta para a mulher o que ela gosta, ela não sabe. Quando você pergunta o que ela gostaria que acontecesse, ela não sabe. Logo ela envolve os filhos. Sim. Eu queria que meus filhos, Então ela perdeu a identidade. Sim. Como ser humano. Sim. Então, para mim, isso de tudo é o mais grave. Sim. Porque recuperar essa identidade leva tempo. Né? E eu senti muito isso na minha vivência, né, como a gente diz aqui no programa, eu senti muito isso, a perda da identidade pela mulher, decorrente do relacionamento abusivo. Então ela vai se tornando mesmo um ser com uma autoestima tão baixa que ela não sabe mais quem ela é. Mas também tem um outro lado que eu observei com muita alegria, com muita satisfação, quando elas desabrochavam. Sim. Né? Então tem que falar o lado bom também. Quando elas recebem a terapia, quando elas recebem o acolhimento, quando tudo dá certo na delegacia, você recebe a medida protetiva, que você consegue fazer toda a parte burocrática e que você vai trabalhando a sua autoestima, quando elas renascem, elas florescem. Sim. Então é algo maravilhoso da gente ver. Eu comumente sou manteiga derretida, eu chorava, né, quando eu via que elas chegavam já, sabe, com aquela autoestima para cima, começavam a trabalhar, encontravam alegria no trabalho, naquilo que elas gostariam de realizar. Então isso é maravilhoso. A mulher, quando se descobre, ela é espetacular. Exatamente. E tem até um livro que fala
quem me roubou de mim, que é o roubo da nossa subjetividade. E roubar a nossa subjetividade, às vezes, é muito mais prejudicial do que outros tipos de furto, né? Porque você acaba não conseguindo mais escolher e nem saber quem você é. E como que a gente, pessoal, a gente descobre e a gente consegue impedir que isso aconteça? Porque a violência psicológica, ela é sorrateira, ela não é midiática, né? Ela não deixa uma marca que as pessoas conseguem ver e denunciar. Ela vem devagar, ela vem talvez numa barganha que a pessoa quer fazer, ela vem numa ameaça que não seja uma ameaça tão exacerbada, mas que a pessoa faz. Ela vem também numa questão que a pessoa acaba pegando o seu ponto fraco, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Então, ela vem sorrateira e nós precisamos fazer sempre reflexões. Até que ponto essa pessoa está passando dos limites? Quais são os meus limites? Quais são? Até onde eu posso deixar essa pessoa vir? Até onde eu domino, eu falo, eu me coloco, eu me posiciono? Né? O que essa pessoa está falando para mim é real? Ou é uma projeção dessa pessoa, ou é uma invasão de um limite que eu coloquei? Porque limites, gente, a gente coloca nas nossas relações saudáveis também. Para vocês terem uma ideia, as pessoas ultrapassam o limite sem perceber, muitas vezes. Só que a gente precisa entender e delimitar esses limites. A violência, ela acontece na ultrapassagem desses limites. O abuso, ele acontece na ultrapassagem dos limites. E a gente precisa olhar para os limites, e nós não somos treinadas a colocar limites. Nós somos treinadas à maternagem, a nos doarmos, né? O homem é o cabeça da casa e a mulher é o pescoço. Nós somos treinadas a nos doar por inteiro pela família. E às vezes a colocar os limites, não. Nós não sabemos falar não. Nós muitas vezes não sabemos falar não é isso que eu quero pra cá. Você quer uma pizza ou um lanche? Ai, amor, o que você quer? Queremos o quê? O que você quer? Nós precisamos treinar o nosso empoderamento e treinar o empoderamento das meninas que estão vindo aí. Porque senão a gente não consegue colocar esses limites, as pessoas passam dos limites. E é sorrateira, gente. É por amor. Né? Às vezes é uma demonstração de amor. Eu estou cuidando de você, por isso que eu estou decidindo por você. Porque eu sei que é melhor para você. Eu te conheço, eu já ouvi isso, gente, de relatos. Eu te conheço melhor que você mesma. Então, eu decido por você, meu amor. E você fala, meu Deus, encontrei meu príncipe? Talvez você tenha encontrado um abusador e não um príncipe. Porque o príncipe, ele vai deixar você decidir por você. E muitas vezes não é nem aquilo que ele gostaria. Nós somos seres individuais. Nós somos seres únicos, que temos o direito de escolher pela nossa própria vida. Então pense sobre isso. Olhe se a violência está chegando aí perto de você, se você já está nesse ciclo de violência. A gente vai deixar aqui depois o contato do Centro de Referência da Mulher, para que você entre em contato, deixar os contatos da doutora Adriana também para você entrar em contato. A gente precisa se unir, a gente precisa de ajuda. Dri, deixe uma palavra para a gente sobre suas vivências, sobre o que você pensa sobre a necessidade dessas implementações em políticas públicas em relação à mulher. Ana, antes de eu finalizar isso, que tem tem tantos aspectos que envolvem as questões da mulher, e hoje nós temos tanta coisa nova, tanta política pública, nós temos uma atuação imensa do Conselho Nacional de Justiça, protocolo de julgamento de gênero, enfim, muita coisa nova, tudo voltado realmente para a proteção e a defesa da mulher, né, para poder desmistificar, acabar com esse preconceito, né, e realmente colocar a mulher no mesmo patamar do homem, como determina a nossa Constituição Federal. Sim. Em 88, nós somos iguais perante a lei, mas isso não vem acontecendo, né? Nós temos aí os problemas históricos desse sistema patriarcal machista que vem sabotando tudo isso.
Então, a mulher enfrenta essas questões no judiciário, ela enfrenta essas questões no conselho tutelar, ela enfrenta, enfim, muitas vezes o processo é usado apenas para colocar a mulher em situação de desvantagem. Então, tudo isso o Conselho Nacional de Justiça também tem observado e criou diretrizes para que isso possa melhorar. Né, você possa trazer em pé de igualdade as mulheres, né, nos processos, né, nos julgamentos, enfim, em tudo que tem que enfrentar nos tribunais, em pé de igualdade com o homem, para que esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero possa trazer a igualdade que a gente vivenciou. Muito interessante. Resgatar essa igualdade que a gente resgatar a igualdade que a gente nunca vivenciou, né? Porque nós temos um histórico de desigualdade. Uhum. E esse histórico precisa ser vencido através de cotas, através de várias políticas públicas que às vezes as pessoas são contra porque não têm noção, né, da gravidade dessa desigualdade. Então, é muito importante todos esses movimentos que a gente tem observado de mudanças para melhorar as questões que envolvem a mulher. E o que você chamou atenção muito para a questão da sororidade e da união das mulheres. É importantíssimo a mulher não julgar a outra mulher, estender a mão e criar essa rede de apoio para que a mulher possa enfrentar. Sim. Isso é básico, isso é essencial na minha vivência, eu observei a importância disso. Sim, sim. E também, Ana, as rodas de conversa. Os grupos de mulheres são uma ferramenta muito empoderadora. Muito, porque você está numa roda de conversa simplesmente discutindo diversos assuntos, a violência surge. Sim, sim. A violência surge, a mulher se reconhece, ela enxerga na outra que comentou, e assim ela vai tomando consciência daquilo que ela está vivenciando. E as rodas de mulheres, as rodas de conversa, vamos dizer, as cozinhas terapêuticas, né, os trabalhos terapêuticos, as danças circulares, enfim, tudo, arte terapia, tudo isso que envolve o universo feminino fortalece a mulher. Sim. E ajuda a mulher a enfrentar. Isso também, no meu entender, faz parte da rede de apoio. Sim, com certeza. Muito importante. Então, eu sou super favorável a todos esses encontros, a todos esses eventos, porque eu acho que são, assim, essenciais, né? Então, o que eu digo é isso, você mulher, você precisa observar o que você está vivendo, observar o seu relacionamento, não se deixar levar muito pela sedução do início, Ana, porque você falou uma coisa importante, eu vou cuidar de você, né? O companheiro chega, eu vou cuidar de você, vou fazer tudo por você, começa a tomar a frente, e quando ela percebe, ela está tão envolvida por aquele companheiro sedutor, por aquele parceiro sedutor, que ela não percebe que está entrando numa armadilha. Exatamente. Então isso é muito importante. Geralmente o agressor e o abusivo são muito sedutores, né? Isso eu também observei na minha vivência. Né? As mulheres sempre falavam que começava esse relacionamento com muita sedução, envolvendo, né, fazendo com que a mulher se sentisse especial e de repente, né, acabava numa armadilha. Então, as mulheres observarem muito as pessoas com quem elas se relacionam, né? Porque a gente tem muitas vezes a tendência dessa ilusão, dessa ilusão amorosa e tudo mais, e a mulher nesse ponto, ela é bastante sonhadora, né? Então, muitas vezes ela pode sofrer com essas questões. Então, essa observação é muito importante, assim como é importante buscar acolhimento. Gente, para encerrar, nós temos esse livro, A Busca de Toda Mulher. É uma coletânea de mulheres de Marília que eu trouxe de presente para a Ana. Obrigada. E eu tenho o prazer de assinar um dos artigos. Muito obrigada, Adri. Obrigada, gente. Um grande beijo para vocês. A gente se vê.